japonês? Por quê? Porque ele correu para a embaixada? É independente, meu filho. Os dois estão passeando aqui. Já nasceu aqui no Brasil, já era. Você está amaldiçoado para sempre. Brasileiro. Beleza? Eles vieram passear, nasceu. Eita, eu não quero que ele seja brasileiro. Não tem querer. Já é brasileiro nato. Beleza? É nesse ponto que eu vou chegar. Porque gera muita curiosidade isso aí. Quer ver? Quando a gente estiver falando do ius sanguinis, o ius sanguinis diz assim, vamos lá. A linha B. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Beleza? Vamos lá. Ele fala o seguinte aqui, ó. Vai ser brasileiro nato. Vai ser nato se qualquer um dos pais estiver a serviço do Brasil. Beleza? Que critério é esse? Sangue. Exemplo. Qualquer um dos pais estiver a serviço do Brasil. Vamos lá. O embaixador brasileiro foi morar em Nova York. Recebeu essa missão terrível, né? Foi morar em Nova York e levou a esposa grávida. Nasceu lá o filho deles. Pelo critério ius sanguinis, essa criança é brasileiro nato ou não? É nato, né? Por quê? Porque desde qualquer um dos pais estiver a serviço do Brasil, né? Qualquer um dos pais estiver a serviço do Brasil. Ou esteja a serviço do Brasil. Qualquer um. Eu vou chegar nesse ponto também, tá? Vamos lá. O que é que você tem que lembrar para a sua prova, né? A colega perguntou lá, professor, se estiver fora e tal, eu vou chegar nesse aspecto. A colega aqui também perguntou, professor, o exército brasileiro, lá no Haiti, o cara se relaciona lá com a moça de lá, e aí ela fica grávida e tem um filho. Esse menino é brasileiro? É. Não tem diferença nenhuma, porque ele está a serviço do país. E acabou. Tá? Bom, agora vamos lá. Tem uma outra situação. Um casal de brasileiros vai passear nos Estados Unidos. Vai passear. Não falei trabalhar. Vai passear. A mulher está grávida. Vocês dois, por exemplo, quando passaram no concurso, vão, né? Lua de mel em Nova York, né? Aí vão para lá. Aí o seu filho nasce lá, o filho de vocês nasce lá, em Nova York. A pergunta, ele é brasileiro? Depende. Se vocês forem até uma repartição pública brasileira e registrar, ele vai ser brasileiro nato. Ou voltar a residir no Brasil, aí após atingida a maioridade, ele optar pela nacionalidade brasileira. Beleza até aí? Tudo bem. Aí a pergunta que fazem é o seguinte. Esse mesmo casal viajou, foi para Nova York. Chegou lá, o menino nasceu, eles estão passeando. Pergunta, qual é a nacionalidade dessa criança? Ele nasceu em Nova York, qual é a nacionalidade dessa criança? Os Estados Unidos não aceita? Vamos colocar um país mais aberto. A França, né? Dos ideais iluministas. Você foi para Paris, né? Lua de mel em Paris, é top, né? Lua de mel, né? Foi gastar o dinheiro do concurso, né? Primeiro salário, etc. Polícia Federal. Aí chegou lá, nasce a criança. A pergunta é, qual a nacionalidade dessa criança? Eles foram passear. Qual é a resposta? Francês? Vocês concordam comigo que é francês? É americano? Eu vou tentar desmistificar isso. Eu sempre faço essa mesma pergunta. De onde é que vocês tiram isso? De onde é que caralhos isso sai? Eu estou falando sério, porque não está no texto constitucional. A ideia é o seguinte, vocês viajaram para lá. O menino nasceu na França.
E aí, ele é francês? Foda-se, não quero saber o que é lá. Eu quero saber o que ele é aqui. Deu para entender a ideia? Deve ser mais ou menos essa a sua dúvida. Ah, professor, e lá ele é o quê? Não me interessa. Eu quero saber o que ele é aqui. Então, nasceu lá. Se ele nasceu lá, você levou até uma repartição pública e registrou? Brasileiro? Nato. Mas no caso, se Ah. a criança ou o pai, independente, quiser ter uma dupla nacionalidade, porque, por exemplo, se tem o meu bisavô, Ah. que veio da Alemanha para cá, casou com minha avó em Recife, então ele, minha bisavó tanto tinha a nacionalidade aqui como lá. Isso. No caso da criança, o pai pode optar por isso ou não? Eu vou mostrar para você aqui no esqueminha, tá? Que é o conflito de nacionalidade, que eu acho que vai ficar fácil. Eu confesso que essa sua pergunta, que você me perguntou, seu bisavô veio para cá e casou com a sua avó, que foi para não sei para onde, que não sei o quê, eu confesso que eu não entendi nada. Né? Mas eu vou tentar explicar. Vamos lá. Pessoal, esses critérios de nacionalidade, eles são adotados, inclusive, na Declaração Universal de Direitos Humanos, tá? Em tratados internacionais. Porque hoje a gente tem um problema muito grande, que é a questão dos apátridas. E eu vou explicar isso para vocês, tá? Tem uma coisinha chamada conflito ou conflitos de nacionalidade, né? Conflito de nacionalidade. Justamente porque alguns países só adotam o ius solis e outros só o ius sanguinis, tá? Aí vamos lá. Conflito, é isso que eu vou mostrar? É isso mesmo. Conflito de nacionalidade. Aí tem dois tipos de conflitos, tá? A gente tem o conflito. Nós temos o conflito positivo e temos o conflito negativo. Negativo, que aí eu vou tentar explicar com esse exemplo que você deu do seu bisavô, que pegou uma caravela, que foi não sei pra onde, que passou na China, que chegou aqui, tá? Vamos lá, o conflito de nacionalidade. Nós temos um conflito positivo e um conflito negativo, a partir desses critérios de ius solis e ius sanguinis, tá? O que é um conflito positivo? Dentro do conflito positivo, nós vamos ter o que a gente conhece como os polipátridas. Que provavelmente deve ser o caso da sua bisa, né? Provavelmente. E temos aqui os apátridas. Apátridas, que algumas bancas podem chamar isso daqui também, tá? De eimátulos. O que são os eimátulos? São os apátridas, quem não tem nacionalidade. Primeiro, por que a gente está discutindo essa questão de nacionalidade? Porque é um direito seu fundamental ter um vínculo jurídico com algum país. É um direito seu. É um direito nosso. É um direito da humanidade ter um vínculo jurídico com algum país. Para que você possa exercer sua cidadania, por exemplo, direitos políticos, sufrágio, que é o direito de votar e ser votado, e outros, e outros, e outros. Tá? Então, no conflito de nacionalidade, nós temos o conflito positivo e o conflito negativo. E aqui a figura dos apátridas. Tá? O que é isso? Alguns países só adotam o critério ius solis e outros o ius sanguinis. Um exemplo de um conflito positivo, de um polipátrida, eu vou dar um que eu conheço, que é a prima da minha esposa, que ela se relacionou com um italiano. Tá? Ela se relacionou com um italiano e teve um filho. O filho nasceu aqui. Ele é brasileiro o quê? Nato. Pelo critério ius solis. Ele nasceu aqui. Só que lá na Itália, eles adotam o critério ius sanguinis. Você precisa saber disso para sua prova? Não. Não precisa. É só um exemplo que eu estou dando. Ou seja, ele tem dupla nacionalidade. Ele é um polipátrida. Ele é polipátrida. Ele é brasileiro nato e italiano nato. Ele é de sangue. Ele é brasileiro e italiano nato. Que provavelmente é esse caso aí, tá? Que aí eu não sei como é que funciona a legislação. Ah, que A casou com B, etc, etc. Vai depender de cada país. E a ideia é, eu preciso saber como funciona lá? Não. Você precisa saber como funciona aqui. Beleza? É essa a ideia. Agora, se você tem uma curiosidade de saber como é que funciona lá, aí é uma curiosidade sua. Mas para fins de prova,
Eu não acho legal você buscar esse tipo de curiosidade, porque vai te atrapalhar. Vai te atrapalhar. Principalmente para entender isso aqui, o conflito de nacionalidade. Quando é que é um polipátrida? Quando é que é uma apátrida? Professor, tem condições de um cara nascer e não ter nacionalidade? Tem condições de um cara nascer e não ser de país nenhum? Como? Nasceu voando, foi? Né? Nasceu como no meio do mar? Eu vou explicar. Vocês estão vendo nos jornais, hoje, a gente está passando por uma crise humanitária das piores dos últimos tempos. Por exemplo, a crise dos refugiados na Síria. Isso gera muita apátrida. Por quê? Nós temos assim, ó, como é que eles nascem? Eu tenho aqui um país A e um país B. Aí vamos imaginar que esse país aqui, o país A, ele adota como critério exclusivamente o critério solo e o solis. E esse daqui adota exclusivamente o critério sangue. É possível isso? É, depende de cada país. Aí tem uma guerra. O cara estava aqui com a esposa e foge com ela grávida para esse país. O país dele só aceita o critério solo. Chega aqui, a criança nasce. Esse país diz assim, meu filho, para você ser do meu país, você tem que ter o sangue das pessoas daqui. Então, ele não nasceu no país dele de origem e ainda nasceu num país que não adota o critério solo, apenas o sangue. Ele vai ser o quê? Apátrida. Não vai ter nacionalidade. Hoje, existem mais de 15 milhões de apátridas no mundo. De onde é que nascem esses apátridas? Refugiados, principalmente de guerras civis. Deu para entender a ideia? Então, essa ideia de os solis e os sanguíneos é justamente para tentar diminuir esse conflito de nacionalidade. Tanto é que recentemente o Brasil aprovou, isso aqui é bem atual mesmo, a lei do imigrante. Ou a lei da imigração, tá? Lei de imigração ou da imigração, tanto faz. Essa é uma lei recente, ela foi aprovada agora em novembro também, tá? É a lei 13.445 de 2017. Que, inclusive, essa lei revogou o antigo Estatuto do Estrangeiro. E lá tem alguns critérios, inclusive, de naturalização aqui no nosso território. Beleza até aí? Tranquilo? Então, lembrem-se. Primeiro, originário. Originário. Ou nato. Nós adotamos como regra o ius solis. Mas também é adotado o ius sanguinis. O nato. Qualquer um dos pais estiver a serviço do país. Ou após atingida a maioridade. Maior idade. Ele vai optar por ser brasileiro. Tipo, o cara viajou não. Vamos lá. Os pais viajaram para Dinamarca e lá a criança nasceu. Aí eles estavam curtindo lá Dinamarca, neve, né, etc., chocolate quente, lareira. E disse, não vamos registrar não em repartição brasileira que não vai dar tempo. Vamos ter que voltar. Aí quando eles voltam para o Brasil, esse bebê ou essa futura criança, adolescente, ele não vai poder ser brasileiro nato? Vai. Após atingir a maioridade, se ele optar pela nacionalidade brasileira. O cara voltou para o Brasil, pensou e disse, porra, eu sou dinamarquês, eu acho que eu quero ser brasileiro, que é melhor, né? O cara pensou assim e quis ser brasileiro. É possível? É. Ele optou, mas é após atingida a maioridade. Vocês têm aí, no material de vocês, pessoal, peguem aí, por favor. A linha C, tá? Vamos lá, artigo 12, inciso 1, a linha C. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, beleza? Se ele for registrado em repartição brasileira competente, ele vai ser nato ou naturalizado?
nato. Nós estamos falando do nato. Ainda estou no originário. Beleza? Aí ele diz mais. Cadê? Ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Foi o que eu acabei de falar. Pessoal, eu quero que vocês tenham atenção para a linha C do inciso 1 do artigo 12. Cuidado. A FGV, se eu não me engano, já cobrou essa questão e ela trocou o conectivo lá atrás ou pelo E. E a questão fica toda errada. Quer ver? Olha só. Vou fazer a releitura. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição. Calma, não é esse ou não, tá? É o próximo. Brasileira competente. Ou venham a residir na República Federativa do Brasil. Viu que esse ou ele dá uma segunda opção? Meu amigo, ou você vai registrar ou venha residir no Brasil. Após atingida a maioridade. A banca FGV, se não me falha a memória, foi essa banca que cobrou numa prova, ele fez assim. E venha a residir no Brasil, como se fosse os dois. Tinha que somar as duas opções aí. Ou seja, tinha que ser uma opção com a outra, senão você não conseguia ser brasileiro nato, obrigatoriamente. Então, grifa esse ou aí, que é ou, não é e não, tá? Beleza? Vamos lá. Porque isso é bem simples, né, pessoal? Isso é bem simples, é até raciocínio. Até raciocínio isso daí. Você diz assim, ou faço uma coisa ou faço outra. Ou você faz uma coisa ou você faz outra. Agora, se eu digo, faça isso e aquilo, você tem que fazer o quê? Os dois. Entendeu? Então, quando ele diz que você pode registrar ou pode vir a residir no Brasil, ele está te dando uma outra opção, tá? Cuidado com esse ou aí. Bom, essa nacionalidade aí, pessoal, ela é chamada de nacionalidade originária potestativa. Se você quiser anotar aí, tá? Você anota aí. Potestativa. Nacionalidade originária potestativa. Porque ele pode optar por ela após atingida a maioridade. Beleza? Em ser brasileiro nato. Tranquilo? Belezinha? Vamos fazer um intervalo aí pra gente tomar um café? Valeu! Tem muita gente lá fora, mas não, né? Vamos lá? Bom, pessoal, voltando do intervalo, vamos seguir com direito de nacionalidade. E agora a gente vai falar da naturalização, tá? Do direito à nacionalidade, ou seja, do direito à naturalização, tá? Que vocês têm aí no material de vocês. A gente vai encontrar aí a partir do inciso 2. Artigo 12, inciso 2. Dá uma olhadinha no material de vocês, tá? Inciso 2, naturalizados. A linha A, os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa, apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Então, olha só, ele vai falar aqui de duas formas de naturalização. Essas duas formas, para se tornar brasileiro nato, uma delas é a ordinária, tá? Ordinária. E a extraordinária. E aí, o texto diz pra gente o seguinte, ó, é possível conseguir a nacionalidade brasileira, conquistar a nacionalidade brasileira, através do direito à nacionalidade secundária, que pode ser ordinária ou extraordinária. Beleza até aí? Primeiro, é só você lembrar disso, de ordinária e extraordinária, e saber diferenciá-los, tá? O que vem a ser essa naturalização secundária aqui, né? Ordinária. Isso aqui vai estar se referindo ao que nós acabamos de ler no texto aí, no inciso 2 da linha A, tá? Que ele fala de países, aos originários de países de língua portuguesa.
Por exemplo, Angola, né? Um país africano de língua portuguesa. Então, um angolano vem para o Brasil. Ele vai precisar preencher alguns requisitos para se naturalizar brasileiro. Beleza? Basta ele estar morando aqui no Brasil há apenas um ano. Tá? Ele tem que estar aqui há pelo menos um ano. E é exigido dele um outro requisito. Qual? Idoneidade moral. Idoneidade moral. Beleza? Vamos lá. E a extraordinária também, tá? Ele vai falar o seguinte, sobre uma outra forma de se conquistar a nacionalidade brasileira, através da naturalização extraordinária. Que naturalização é essa? É para o estrangeiro que reside aqui no Brasil há 15 anos ininterruptos, né? Isso aqui é para qualquer estrangeiro, né? Estrangeiro que está no Brasil, que reside no Brasil, né? Que reside no Brasil. Só que ele precisa preencher alguns requisitos. Que requisitos são esses? Ele tem que estar aqui há quanto tempo? 15 anos ininterruptos. 15 anos ininterruptos. 15 anos ininterruptos e tem uma outra característica. O que ele precisa? Sem condenação penal. Sem condenação penal. Essa daqui é a extraordinária, tá? Ordinária e extraordinária. País de língua portuguesa e estrangeiro que está no Brasil há pelo menos 15 anos ininterruptos e sem condenação penal. Beleza? E aí ele adquire a nacionalidade brasileira, ele vai ser brasileiro naturalizado. Ele vai ter os mesmos direitos do brasileiro nato, sim ou não? A resposta mais adequada, sim, mas não todos. E daqui a pouco a gente vai diferenciar o naturalizado do nato. Beleza até aí? Bem simples, né? Bom, vamos lá. Oi. Em menos de 15 anos? Tem. É possível, sim. Pessoal, eu quero que vocês entendam o seguinte. O texto de lei, o artigo 12, que vocês têm aí depois de fazer uma leitura, ele vai dizer na forma da lei. Quando ele diz na forma da lei, isso daí ele está remetendo a uma lei que não está no texto constitucional, que antes era o Estatuto do Estrangeiro. Oi? Eu escrevi alguma coisa ali? Língua, né? Ah, tá, faltou o N, né? Eu fiz de propósito para ver se você estava ligado. Viu? Valeu. Língua, né? Falando de língua portuguesa, não sabe nem escrever, né? O burro. Vamos lá. Língua portuguesa. Galera, aí o Márcio perguntou, professor, é possível o cara conseguir essa naturalização com menos de 15 anos? Lembrem-se, isso daqui é importantíssimo para a prova. Tudo isso daqui, ele é um rol taxativo ou exemplificativo? Exemplificativo, porque ele diz na forma da lei. Por quê? Se ele diz na forma da lei, então existem outras possibilidades. Concorda comigo? Então, esse rol aqui, ele é exemplificativo, tá? Ou seja, o direito à nacionalidade secundária, ele é exemplificativo. Já o originário, ele é taxativo. Taxativo. Beleza até aí? Tranquilo? O rol aqui é taxativo, aqui é exemplificativo. Aí eu estou enrolando e não te respondi. Professor, tem outra forma do cara que está há menos de 15 anos no Brasil? Tem. Onde é que está isso? Está aqui no quadro, beleza? É a nova lei de imigração que entrou em vigor em novembro de 2017, a 13445 de 2017. E lá tem alguns requisitos. Por exemplo, tem alguns casos lá que em 4 anos a pessoa vivendo aqui, ela consegue sim a naturalização brasileira. É possível? É. Tanto é que aqui nós temos um rol exemplificativo.
Beleza? Respondi? Tranquilo? Bom, vamos avançar, né? Outra coisa. Eu vou precisar apagar aqui. Eu sei que vocês estão anotando, mas eu vou precisar apagar, tá, pessoal? Eu vou apagar em cima, beleza? Pra gente continuar. Veja, eu falei dessa naturalização secundária. Agora eu vou falar de um outro cara que você vai encontrar no artigo 1º, artigo 12, inciso 2, inciso 2 não, parágrafo 1º, que agora é o português equiparado. Os incisos a gente já terminou, tá? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui para quem estiver anotando. Bom, pessoal, tem outra possibilidade que nós temos aqui, que é o que você vai encontrar no artigo 12, parágrafo 1º, né? O artigo 12, parágrafo 1º, ele vai falar, vocês têm aí, do português equiparado. Português equiparado. Vamos lá. Pessoal, diz aí, ó, o parágrafo 1º, acompanhem comigo. Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição. A primeira pergunta é: o português equiparado, ele é naturalizado, sim ou não? Essa foi uma pergunta. O português equiparado, ele é naturalizado ou ele é estrangeiro? Residência permanente, tá? O português equiparado, ele é naturalizado ou ele é estrangeiro? Pessoal, o português equiparado, lembrem-se disso, ele é estrangeiro. Ele continua sendo estrangeiro. Beleza? Então, o português equiparado, ele é estrangeiro. Lembrem-se, tem que haver reciprocidade. O que ele está dizendo? Os direitos que o português terá aqui no Brasil, o brasileiro vai ter lá em Portugal. Beleza? Então, ele é estrangeiro. Vamos lá. Outra coisa. Então, utilizando ainda o artigo 12, parágrafo 1º, o português equiparado, ele pode fazer, por exemplo, concurso público aqui no Brasil? Veja. Só que o português equiparado é estrangeiro, concorda comigo? Eu coloquei aqui no quadro. Ele vai poder fazer concurso público? E aí? A resposta é sim. Sim. Por quê? Porque ele tem os mesmos direitos. Os mesmos direitos de brasileiro. Isso. Brasileiro naturalizado. Lembrem-se, é o que diz o texto constitucional, né? Ah, professor, mas não tem que ser o mesmo direito que tem lá? E quais são os direitos que o brasileiro tem lá? Não sei. Mas aqui no Brasil, o português equiparado, ele equipara-se ao brasileiro naturalizado. E o brasileiro naturalizado pode ser deputado federal? Pode. Pode ser senador da República? Pode. E vocês depois vão ver. Presidente do Senado Federal, tá? Que são cargos privativos de brasileiro nato. Isso. Porque é a linha sucessória para chegar até a presidência, tá? Então, vejam. O português equiparado, ele pode até fazer concurso público. Ele pode fazer concurso para polícias no Brasil? Pode. Tanto é que no último edital da Polícia Civil de São Paulo, tinha lá, português equiparado. No edital, podia fazer. Podia ser agente da Polícia Civil de São Paulo, um português equiparado, sem problema nenhum. Porque ele tem os mesmos direitos de brasileiro naturalizado. Agora, o português equiparado pode ser oficial das Forças Armadas? Não. Por quê? Porque são cargos privativos de brasileiro nato. Beleza aí? Tranquilo? Bom, vamos avançar. Deixa eu apagar essa parte de baixo aqui.
Para a gente avançar, tá? Pessoal, outra coisa, outro detalhe que eu já estava esquecendo. O português equiparado, para que ele tenha os mesmos direitos de brasileiro naturalizado, tem que haver o requerimento. Ou seja, ele tem que requerer, tá? Requerimento. Tem que haver o requerimento. Ele tem que solicitar. Beleza? Eu dei lá para vocês as causas lá para você se naturalizar, né? Ordinária, extraordinária, né? No caso da ordinária, o cara vai se naturalizar se for de país de língua portuguesa, 1 ano, etc. Papapá, que a gente já está cansado de saber. Bom, mas eu vou parar de enrolar e vou direto na pergunta. Existe alguma possibilidade de essa naturalização ela ser tácita? Ou seja, o cara está aqui e ele vira brasileiro automaticamente? Tem essa possibilidade aqui no Brasil? Sim ou não? Sim ou não? Se ele casar com alguém? Talvez? Primeiro, essa questão de matrimônio. Pega essa informação, arranca da sua cabeça e joga no lixo. Não serve para fins de prova. Ah, professor, mas é porque lá nos Estados Unidos o cara quando casa e tal, não sei o quê. Mas pra gente aqui não importa. Mas se casar, não influi em nada. Em absolutamente nada. Se o cara casar, o cara só se ferra, né? Só. Vamos lá. Mas existe naturalização tácita, o cara está aqui há 20 anos e ele vai virar brasileiro automaticamente? Não. Ele tem que requerer. Beleza até aí? Tranquilo? A mesma coisa se aplica para o português equiparado. Tá? Bom. O detalhe. Ele é muito parecido com a questão dos países de língua portuguesa, tá? Mas não vamos misturar, não. Ele tem que estar aqui pelo menos 1 ano. Tá? Pelo menos 1 ano. Vamos avançar. Eu vou agora para o artigo 12, parágrafo 2º. Eu vou apagar aqui embaixo para a gente avançar. Artigo 12, parágrafo 2º, que é a diferenciação entre português, entre brasileiros, natos e naturalizados. É possível diferenciar? É. Tá? Vamos lá. A gente vai falar agora do parágrafo 2º. Parágrafo 2º. O parágrafo 2º diz aqui pra gente. Nesse caso aqui, o português equiparado é o português de Portugal. Ah, tá, ótimo. Cuidado para não misturar, tá? Pessoal, não misturem isso, pelo amor de Deus. Foi bom você ter falado. Parece simples, mas às vezes a gente acaba misturando. Esse português aqui é o português de Portugal. Aqui, o país que está sendo discutido, que é referido aqui, é Portugal. Então, é uma relação bilateral. Brasil-Portugal, Portugal-Brasil. Beleza? Lá naquela naturalização ordinária, aí não. Aí são pessoas originárias de países de língua portuguesa. Exemplo, Angola. Tá? Cuidado para não misturar. Porque lá ele exige 1 ano morando aqui e idoneidade moral. Aqui não. Aqui ele exige reciprocidade. Que os mesmos direitos que o brasileiro vai ter lá em Portugal, o português vai ter aqui e vice-versa. Tranquilo até aí? Beleza? Vamos avançar. Parágrafo 2º, ele diz aí, ó. A lei não poderá estabelecer distinção entre os brasileiros natos e naturalizados, salvos nos casos previstos nesta Constituição. Tá? Aí ele diz assim, parágrafo 3º, não é isso? Parágrafo 3º. São privativos de brasileiro nato, os cargos, que vocês vão ter aí na outra folhinha. Então, olha só. Antes da gente falar desses cargos, deixa eu colocar aqui uma informação para vocês. Então, tratamento diferenciado. Tratamento diferenciado. Os cargos de brasileiro nato, decorar, é isso que vocês estão falando aí? É isso, Márcio? Os cargos de nato que tem que decorar? É, tem que decorar. E aí não tem para onde correr, não. Eu vou tentar dar um bizuzinho para decorar isso aqui, beleza? Vamos lá. Então, vamos lá. É possível você diferenciar
nato de naturalizado existem alguns casos. Que casos desse tratamento diferenciado? Por exemplo, extradição. Existe diferença entre nato e naturalizado na extradição? Sim ou não? Sim. O nato não pode ser extraditado? Nunca. Em hipótese alguma. O nato nunca vai ser extraditado. Beleza? O brasileiro naturalizado pode ser extraditado? Pode. Pode. Tanto é que isso aqui nós vimos no artigo 5º, inciso 51 e 52, tá? Inciso 51 e 52 do artigo 5º, que fala sobre as hipóteses de extradição de brasileiro naturalizado. Que o brasileiro naturalizado não vai ser extraditado, né? Salvo se ele tiver cometido crime comum antes da naturalização ou tráfico de drogas a qualquer tempo. Tanto faz antes ou depois. Beleza aí? Tranquilo? Outro caso de diferença. Conselho da República. Isso mesmo. Esse aqui é massa, velho. Conselho da República. O Conselho da República, existem algumas cadeiras do Conselho da República, algumas cadeiras que são privativas de brasileiro nato. Cuidado que eu não falei todas as cadeiras do Conselho da República. Isso aqui você vai encontrar no artigo 89 do texto constitucional. Quais são as cadeiras do Conselho da República? Aí tem lá a maioria e a minoria dos deputados da Câmara, do Senado, etc. Ele vai falar os casos lá que eu não vou me lembrar agora, só se a gente der uma lida depois no texto constitucional. Vai ser muito simples. Dentro do Conselho da República, existem lá 6 cadeiras que são reservadas a brasileiro nato. Não pode naturalizado. São 6 cadeiras. São 6 pessoas que vão ser indicadas, 2 pelo presidente, 2 pelo Senado e 2 pela Câmara. Tá? Beleza? Essas 6 cadeiras são privativas de brasileiro nato. Tá? Vamos lá. Propriedade de empresa jornalística. Eu vou colocar aqui do lado, tá? Propriedade de empresa jornalística. Pessoal, a propriedade de empresa jornalística no Brasil, você vai encontrar disposto no artigo 222. Isso, 222. Isso vai estar disposto no artigo 222 da Constituição Federal. Quem pode ser proprietário de empresa jornalística no Brasil? Foi essa informação que eu botei? Certo. 222. Pensei que eu tinha colocado errado o artigo. Bom, propriedade de empresa jornalística. Quem pode? Existem alguns casos aqui que o naturalizado ele não vai poder. Nesse caso, ele só vai poder após 10 anos após a sua naturalização. Ou seja, ele tem que estar pelo menos aqui 25 anos para ser proprietário de empresa jornalística. Tá? De radiodifusão, televisão e etc. Beleza até aí? O que é que eu aconselho? Dá uma lida depois no artigo. Pode falar? Quem quer dúvidas? Que é aqui em outros países a Globo? Sim, mas lembre-se, a Globo ela é uma empresa que ela tem lucros, etc., né? Ela é empresa privada. Mas para você transmitir radiodifusão no Brasil, isso é uma concessão pública. É preciso de autorização. Eu, por exemplo, eu não posso chegar e colocar uma rádio no meu bairro. Tanto é que existem as chamadas rádios piratas. Não posso. Eu preciso de autorização governamental. Tá? Ah, professor, mas ela tem em outros países e tal. Aí eu já não sei como é que funciona fora do território nacional. Beleza até aí? Artigo 222 do texto constitucional. Tá? Eu vou querer, emprestei. Deixa eu dar uma lida aqui. Tu abriu, não foi no 222? Vamos lá. Já estou até com o monitor, é top. Né? A propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10
anos. Acabou. Ele não está dizendo que o cara tem que estar aqui há 10 anos, não, viu? Ele tem que estar naturalizado há mais de 10 anos. Se for aquele caso da naturalização extraordinária, o cara tem que estar aqui pelo menos 25 anos. Mas tem outras naturalizações lá que a gente vai ver na lei de imigração, tá? Beleza, galera? Tranquilo? Vamos almoçar. E por último, os cargos de brasileiros natos, né? E agora sim, é esse onde o bicho pega, né? Os cargos de brasileiros natos. Esse aqui é só de nato e acabou. Naturalizado vai poder ocupar esse cargo? Não. Aí ele não está diferenciando o texto constitucional, o legislador não diferenciou nato e naturalizado? Diferenciou. Quais são os cargos privativos de brasileiros natos? Cargos privativos. Então vamos lá. Os cargos privativos de brasileiro nato. Cargos privativos de brasileiro nato. Vamos lá. Vamos começar. Eu sei que vocês conhecem alguns mnemônicos. Eu confesso que eu sigo a linha mais ou menos parecida com o que está no texto constitucional, de cima para baixo, tá? Aí depois eu vou falar sobre esse mnemônico aí. Primeiro, presidente e vice da República, né? Da República.